boas-vindas a esta mesa redonda sobre inteligência artificial e ciência de dados. Esta mesa redonda enquadra-se numa iniciativa para o lançamento da nova licenciatura em inteligência artificial e ciência de dados da Universidade do Porto. Esta licenciatura é uma iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Engenharia, e nesta mesa redonda aquilo que pretendemos é falar um bocadinho da importância da formação de recursos humanos nesta área, na inteligência artificial, na ciência de dados e na sua importância no mundo empresarial. Temos um painel de convidados que eu vou começar por apresentar. Tenho aqui ao meu lado o Luís Sarmento, fundador da Indutiva Research Labs. Depois temos ali o Bruno Mourão, Head of IT and Transformation da Sonai MC, e finalmente, a partir de Londres, a Eduarda Rodrigues, que é Data Scientist na GIFGAF. Obrigada a todos pela vossa presença e espero que seja uma sessão interessante. Portanto, Luís Paulo Reis, que é também co-diretor da licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados e docente na Faculdade de Engenharia, e portanto vai estar também comigo aqui a moderar esta mesa de Como a colega Rita disse, a ideia é lançarmos aqui a licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Esta é uma licenciatura pioneira, a primeira licenciatura no país nesta área. Embora já existissem algumas licenciaturas em áreas afins, na realidade esta é a primeira licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. E procuramos então aqui ter realmente um painel de pessoas ligadas à indústria há muitos anos, mas algumas delas já estiveram, aliás, já foram colegas, como o Luís Sarmento e Eduardo na Faculdade de Engenharia, estão ligados à investigação e já estiveram ligados também ao ensino, para averiguar um pouco o interesse da inteligência artificial e da ciência de dados e da informação nesta área. Eu se calhar começava pela colega Eduarda, e pedir-lhe que se apresentasse um pouco as funções que tem atualmente em Londres e que falasse um pouco do interesse em inteligência artificial e ciência de dados, nomeadamente na área até das telecomunicações, onde trabalha mais especificamente. Muito bem, muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite por estar aqui nesta mesa redonda e parabéns pela criação da nova licenciatura nesta área. Acho que é uma área muito importante e é bem-vinda esta nova licenciatura. Portanto, o meu nome é Eduarda, estou presentemente a trabalhar numa empresa de telecomunicações móveis no Reino Unido, a GIFGAF, sobre Telefónica. Estou na parte da indústria. Deixei, digamos assim, o meu trabalho em investigação um bocadinho para trás, há uns anos atrás, quando mudei para a GIFGAF. E parte dessa minha transição de trabalhar na academia e também num laboratório de investigação de indústria foi a curiosidade em saber que diferença é que poderia fazer no mundo mais real, na área de Data Science. E esta empresa em particular, uma empresa bastante jovem, digamos assim, com muita vontade de inovar e trazer alguma mudança para o espaço das telecomunicações, apresenta um desafio interessante, que foi, de facto, construir uma nova equipa de ciência de dados, Data Science, de raiz, uma função que não existia até há 3 anos atrás, 3 anos e meio, quando eu fui para lá. E, portanto, os desafios que se me foram apresentados foram basicamente 2. Por um lado, tentar perceber a landscape, o estado de maturidade da empresa no que diz respeito ao uso de dados e a aplicação de dados para tomar as decisões certas, estratégicas e de negócio, etc. E, por outro lado, também um desafio de como é que podemos pegar numa empresa que, se calhar, não está muito familiarizada com a disciplina e com o impacto que os dados e que a inteligência artificial podem ter na transformação da indústria, e trazer essa capacidade de aplicação para as telecomunicações nesta empresa. Tem sido um desafio importante a nível de identificar oportunidades, de transformar a empresa através dos dados, mas é um percurso por vezes não muito simples, porque há todo o aspecto de
educar as pessoas, no bom sentido do termo, apresentar, no fundo, as possibilidades que podemos usufruir através de novas tecnologias, mas tem sido um percurso interessante que poderei expandir mais à frente, quando chegamos a outro tipo de questões, mas para já seria esta a apresentação que eu faço do meu percurso. Uma inovação. Se calhar, se me pudesse falar um bocadinho da sua função na Sonai em si, como é que está a Sonai a nível de aplicação de inteligência artificial na sua empresa? Claro, antes de mais queria agradecer a todos o convite. É para nós um privilégio poder estar, não só neste momento, mas simbolicamente também na inauguração desta licenciatura, que vemos com ótimos olhos. Deixa de ser uma área de especialização em outras licenciaturas, deixa de ser uma área de reforço através de formação com uma licenciatura específica. Portanto, parabéns à Universidade do Porto por mais uma vez desbravar caminho e inclusivamente numa área que está, neste momento, na minha opinião, a necessitar muito desta alavancagem de conhecimento e deste boost que penso que vai trazer àquilo que serão as pessoas que deverão passar por esta licenciatura. Relativamente àquilo que é o meu papel na Sonai MC, eu, neste caso, não estou exclusivamente dedicado à ciência de dados, portanto, digamos que aquilo que caracteriza a minha função é trabalhar com um conjunto de áreas de cariz transformacional, seja o e-commerce, seja o marketing, algumas áreas do digital, o que isto quer dizer, portanto, algumas coisas em que os ativos digitais podem trazer valor acrescentado, tocando em vários pontos da cadeia de valor, e também, surpreendentemente ou não, nos próprios recursos humanos, porque também naquilo que é a alavancagem dentro da própria organização. Neste sentido, onde o IT puder ajudar a organização a atingir melhor os seus objetivos, as minhas equipas, em conjunto com equipas das diferentes áreas de negócio, eligem para entregar resultados e melhoria dos processos de inovação. Trabalho também na área de experimentação tecnológica e, portanto, tenho uma equipa que lidera o IT Labs, se calhar aquele programa que é mais conhecido para fora da Sonai MC, que é o Disrupt Retail, onde procuramos fazer engagement quer com o ecossistema de empreendedorismo, quer com o ecossistema académico. Em termos de alavancagem, eu gosto de não entrar em fundamentalismos em termos de inteligência artificial. Eu penso que a própria licenciatura também está estruturada nesse sentido, não focar apenas naquilo que é alavancado através de machine learning, mas também todas as outras disciplinas da ciência de dados. E nós já temos por hábito trabalhar isto há literalmente décadas, porque somos uma organização, não só na Sonai MC, mas no próprio grupo, que procura sustentar os processos de decisão em informação objetiva e, para isso, os dados são essenciais. Nesse sentido, nós fomos tendo várias iniciativas, até porque, acima de tudo, para poder atuar de forma consistente, para tomar boas decisões, é preciso de dados com qualidade, e, portanto, quer ao nível dos modelos de dados, quer ao nível da concentração de informação nos repositórios que depois podem ser acedidos. São tudo iniciativas, se calhar, não tão interessantes, mas muito estruturais e fundacionais para fazer isto acontecer. Depois, claro que não deixamos também de trabalhar outras coisas e também aplicamos inteligência artificial, e acho que também é uma das coisas que, ao olhar para o catálogo de cadeiras que compõem a licenciatura, me pareceu também bastante relevante, é que não existe um bolo, uma miscelânea do que é a inteligência artificial. E, portanto, desde a robótica, ao reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, existem diferentes especificidades e nós, aqui ou ali, vamos mergulhar quando de facto vemos que há uma oportunidade de acrescentar valor. Portanto, mais uma vez, sem fundamentalismos, temos que abandonar tudo o que trabalhamos em termos de analítica avançada, e acho que o exemplo agora mais recente, paradigmático e bastante mediático, é o da loja sem caixas, em que utilizamos reconhecimento de imagem, mas também combinado com sensores de peso, para proporcionar a experiência mais conveniente possível ao cliente. Mas também, só para também dar alguns exemplos que, não sendo se calhar tão evidentes, também nos acrescentam bastante valor, quando nós fazemos a identificação de grupos de clientes para poder entregar, saber onde devemos apostar mais para entregar as famosas ofertas do cartão Continente. Há também aí a inteligência artificial a ser trabalhada,
E pegando no outro exemplo que eu também gosto de dar, porque também não precisamos de tomar uma decisão binária de utilizar a inteligência artificial em tudo ou não, nós também temos modelos de forecast, continuamos a utilizar da forma tradicional, mas que utilizamos a inteligência artificial literalmente à entrada, ao meio e à saída, no sentido de ajudar na limpeza dos dados à entrada, ajudar na seleção dos algoritmos mais apropriados, por exemplo, para diferentes categorias de produtos através da inteligência artificial, ou até para depois tirar alguns outliers no final de situações erróneas que não devem ser consideradas para a tomada de decisão. Se calhar podíamos passar para o Luís Armando. O Luís, para além de já ter trabalhado na Universidade do Porto, já trabalhou em grandes empresas como a Amazon ou o Google e agora está num novo projeto bastante interessante na área da inteligência artificial ou do machine learning. Luís, se puderes também dar uma opinião do que achas do teu percurso. Sim, antes de mais, eu queria agradecer o convite e queria dizer que realmente eu acho que esta iniciativa é absolutamente fantástica. Eu sinceramente fiquei mesmo muito contente quando vi o anúncio. Eu sabia que algo estava a ser preparado, não sabia que estava para tão breve. E queria dar os parabéns a todos que estiveram na alavancagem desta iniciativa. E acho que arriscaria a dizer, e tenho a certeza que muita gente concordaria comigo, que esta foi talvez a licenciatura mais importante que foi lançada na Universidade do Porto nos últimos anos, não só pelo que ela é em si, não é, da licenciatura em si, como também pelas implicações que vai ter a curto e a médio prazo. Aliás, eu acredito tanto nisso, o conjunto de pessoas com quem eu trabalho acreditamos tanto na importância da inteligência artificial e do machine learning, que nos estamos a lançar num negócio baseado nisso. Portanto, realmente é ótimo saber que a Universidade do Porto está a passar, eu diria, para a linha da frente das universidades mundiais, a abraçar esta área e realmente a fazer com que esta área seja, provavelmente, o suporte para muitas outras coisas que vão acontecer no futuro. Portanto, acima de tudo, queria dar parabéns a toda a gente, realmente, uns parabéns muito sinceros e obrigado pelo convite. Relativamente, digamos, à minha perspectiva sobre tudo isto, de facto, acho que já tive em várias fases da minha carreira em que a inteligência artificial teve importância diferente, ou importância, digamos, tinha impacto a nível diferente. Recordo-me que há 10 anos, quando estava a acabar o doutoramento, aliás, era colega do Luís Paulo e da Eduarda, apesar de eles já estarem mais avançados no percurso académico, a área da inteligência artificial ainda era um bocadinho algo escondido nos laboratórios e não estava totalmente divulgada, mas estava a crescer e já começava a ter uma certa presença na indústria que se via e que se acabou por verificar que teve um percurso, digamos, exponencial. E hoje em dia eu acho que é impossível pensar em algum negócio de grande impacto em que não haja uma componente muito, muito grande de pelo menos análise de dados ou da tentativa de fazer algo com esses dados, e há negócios em que fazer a diferença em 1% ou 2% de um processo tem um impacto económico muito grande e aí nós sabemos que as ferramentas de análise de dados de inteligência artificial têm impacto. Portanto, acho que, só para complementar aquilo que já foi dito mais especificamente dos projetos, realmente em diferentes empresas nós vemos inteligência artificial a ser aplicada com diferentes graus de maturidade. Em Portugal já começamos a ver algumas empresas que estão a trabalhar com um nível bastante sofisticado. Mesmo lá fora também não é consistente, ou seja, há empresas, muitas vezes muito grandes, que têm partes da empresa muito avançadas e outras partes menos avançadas. Portanto, isto é tudo um processo transformacional que demora muitos, muitos anos. A forma como nós, na Indutiva, agora estamos a olhar para a inteligência artificial é como, por assim dizer, ou pelo menos para o machine learning, é que, por assim dizer, como a nova ferramenta de programação, não é? Podemos imaginar que a informática está num desenvolvimento constante. Passamos da altura em que as pessoas escreviam os programas em código de máquina para termos compiladores cada vez mais sofisticados, para termos paradigmas de programação cada vez mais estruturados e cada vez mais simples para o programador, e isso permitiu-nos avançar em diferentes áreas. A forma como nós estamos a ver o machine learning é quase como a geração seguinte da programação, em que grande parte daquilo que são os softwares que nós usamos não são programados de uma forma tão tradicional, mas são programados baseados na observação, não é? Na observação de dados e na criação de regras que depois são aplicadas. Portanto, quase de um ponto de vista muito pragmático, a forma como nós vemos a inteligência artificial, mas vemos de facto ambiciosamente como a nova geração da programação. Portanto, obrigada Luís. Eu se calhar agora passaria para a Eduarda novamente. Nas telecomunicações, a aplicação da inteligência artificial, de ciência de dados,
já tem sido, nos últimos anos, bastante conhecida, particularmente na GIF-GAF. Há quanto tempo estão a explorar essa área? Se veem essa área como uma área ainda muito para evoluir? Qual tem sido a experiência na área das telecomunicações, na sua percepção? A GIF-GAF é uma operadora móvel que não tem infraestrutura, somos uma empresa puramente digital, portanto a nossa rede, operamos em cima da rede da O2 aqui no Reino Unido, e nesse aspecto os nossos desafios particulares estão muito relacionados a qualquer outra empresa digital. Portanto, temos muitos casos de uso de machine learning e de AI na área do marketing, na área da aquisição de novos clientes, na área da retenção de clientes existentes. Portanto, é aí que nós nos tentamos focar, por um lado, a nível de estratégia de negócio, como é que podemos maximizar o impacto que a empresa tem a nível de aquisição e retenção. Por outro lado, o que nós estamos também a fazer cada vez mais é aproximar-nos mais da parte da tecnologia. A GIF-GAF é uma empresa que tem uma ênfase tecnológica também muito forte. Mais de metade da empresa, dos recursos da empresa são engenheiros de software, e portanto estamos a trazer um bocadinho do AI e do machine learning para o produto, na área de produto, que era uma coisa que não tinha sido feita até à data. E, portanto, todo tipo de aplicações que possamos pensar a nível dos algoritmos mais típicos de recomendação de produtos, optimização das web journeys, algo desse género, e depois tentar. Outra coisa que também gostaria de enfatizar, nomeadamente a nível do processamento da linguagem natural, o nosso modelo de negócio é um bocado peculiar porque nós não temos uma linha de apoio ao cliente. Portanto, toda a brand da GIF-GAF foi construída em cima de um espírito de comunidade, em que se um cliente tem um problema com o nosso serviço, existe uma comunidade de utilizadores que responde e que dá esse suporte ao cliente. Portanto, nós crescemos com esse modelo de negócio e existe um conjunto, um poço de informação enterrado em texto nesses fóruns de ajuda, que tem estado ali parado ao longo dos tempos. Na GIF-GAF nós temos uma empresa com 10 anos e nada tem sido feito ao nível de tentar ter uma ajuda mais proativa, mais automatizada da nossa base de clientes. Portanto, tem um conjunto de aplicações de AI nessa área de automatização, de suporte ao cliente. E estamos sempre também à procura de novos casos de uso, não é? Eu sei dos nossos colegas da O2, por exemplo, eles têm outros desafios a nível da infraestrutura, não é? Do planeamento da rede. A maioria dos casos, eu diria que se focam na área da automação e optimização de processos, coisas que se calhar no passado tínhamos vários engenheiros, várias pessoas a tentar resolver um dado problema. Parte desse trabalho que pode ser agora, de certa forma, auxiliado por um algoritmo mais inteligente, de certa forma, faz com que ou tenhamos equipas mais pequenas ou que as equipas existentes possam ser libertadas, digamos, para fazer outro tipo de tarefas que anteriormente não estavam a ser executadas. Portanto, há muito essa ênfase na automatização de processos. Isto decorre a qualquer nível. Por exemplo, nós temos alguns casos de estudo, alguns trabalhos que fizemos desde o departamento de finanças, em que os analistas de finanças gostam muito de trabalhar, ou estão tradicionalmente habituados a trabalhar no Excel, por exemplo. Por vezes é um bocado um desafio até tentar convencê-los a mudar os métodos, em vez de usar um modelo mais tradicional, copy-paste numa folha de cálculo, tentar trazê-los um bocadinho mais para um modelo de machine learning que lhes pode dar resultados mais otimizados, etc. Há todo esse desafio humano, não é? Como é que nós transformarmos a forma de determinadas funções, o papel que eles desempenham é muito repetitivo até, mas como é que podemos ajudá-los a abraçar uma nova tecnologia? Isso também é um desafio que no dia-a-dia, e acho que será o caso para a grande maioria das empresas que não nasceram nesta nova era do AI, não é? Empresas que existem há décadas e que estão habituadas a operar em determinados modelos, não é? de funcionamento. Essa transformação do frame of mind, como é que fazíamos as coisas no passado e como é que podemos transformar os nossos processos e adotar estas novas tecnologias, é aí que eu tenho encontrado ao longo destes últimos 3 anos e meio que estou ali, é aí que grande parte dos desafios se inserem. Como é que nós podemos fazer esta transformação de mentalidades e de processos de forma a tornar o impacto do AI o melhor possível, digamos.
Mas, como disse, em termos de aplicações são variedíssimas. Todos os desafios de uma empresa digital associados a esta questão de alteração de processos antigos que têm que ser modernizados também. Se a inteligência artificial vem retirar o emprego às pessoas e aquilo que falou é aquilo que é importante, que é a transformação que está a acontecer, o tornar a nossa produtividade maior, não é? Aumentar a competitividade das empresas e, portanto, não se trata de retirar, mas antes transformar as funções das pessoas, não é? Auxiliar naquelas tarefas mais repetitivas e, portanto, essa perspectiva será inevitável, não é? Porque num futuro, digo eu, quer em telecomunicações, seja no retalho, seja em qualquer lado, cada vez mais serão precisas recursos na área da tecnologia e pessoas, portanto, não é para substituir pessoas, mas sim para ajudá-las no seu processo e ajudar no negócio que estão a fazer, não é? Porque isto é uma pergunta que vem sempre associada à inteligência artificial e por isso peguei agora no ponto. Sem dúvida que alguns tipos de funções, alguns tipos de tarefas que as pessoas desempenham atualmente vão se tornar obsoletas, sem dúvida que isso vai ser o caso, mas não é uma coisa, não é uma mudança imediata, ou seja, vai haver uma transição em que vai dar tempo às pessoas para se adaptarem às novas tecnologias, vai ser um processo mais de transição do que um processo abrupto em que a pessoa perde completamente o emprego, porque existe ali um processo que completamente substitui a função desse indivíduo ou dessa equipe, digamos assim. Mas sim, vai haver uma transformação e essa transformação tem vindo a acontecer. Há empresas que estão, como o Luís estava a dizer há pouco, existem empresas que estão mais avançadas neste processo de transformação, outras que ainda estão apenas a começar esse processo, mas estou convencida que vamos ser capazes de trabalhar de forma mais eficiente, mais inteligente e certamente as funções atuais vão ser transformadas o analista financeiro vai continuar a ser um analista financeiro, mas o tipo de tarefas que vai executar no dia-a-dia vão ser diferentes e vão ser mais avançadas e apoiadas por técnicas de machine learning e AI, sem dúvida. Se calhar liga muito com até o projeto das caixas automáticas e obviamente um projeto desse tipo faz com que alguns empregos se tornem obsoletos, mas a inteligência artificial tem muitas outras áreas de aplicação no retalho, desde o forecasting, a previsão, a distribuição, a logística, os armazéns inteligentes, não perder clientes, promoções direcionadas. Não sei como é que vê a inteligência artificial e qual a importância realmente nacional e nível do continente. Qual a importância que vem da inteligência artificial, não no presente, mas para o futuro. Ou se calhar no presente e no futuro. E no passado também. Eu começo por dizer que me revejo totalmente, como é natural, nos comentários do Luís e do Eduardo. Portanto, se calhar deixo a minha intervenção por aqui. Não, estou a brincar, mas o que eu quero dizer com isto é que não só as empresas que são grandes, como o Luís dizia, mas as empresas, acima de tudo, que querem crescer, têm que se alavancar nos dados e portanto, e nós também seguimos muito, pautamos esse caminho que o Luís descrevia e temos vários centros de excelência que procuram perceber como conseguimos otimizar, muito também como o Eduardo dizia, quer na automatização, quer nos ganhos de eficiência e acho que as pessoas não... Quando se percebe o efetivo contexto desta aplicação e, portanto, as coisas são enquadradas de uma forma construtiva, as pessoas até se sentem mais realizadas, ou porque um processo que demorava meses passa a demorar menos de um dia, ou porque existe um conjunto de tarefas repetitivas que deixam de ser executadas, libertando, como a Eduarda dizia, as pessoas para outras tarefas de valor acrescentado que as vão fazer sentir ainda mais realizadas. Já agora um parênteses, continua a ser preciso na loja sem caixas alguém que vá repor os produtos. Há alguém que, quando acabarem as bolachas, as volta a colocar na prateleira. Portanto, há vários seres humanos que estão à volta e como todos vós sabem melhor que eu, se calhar sou a pessoa menos ilustrada para falar sobre inteligência artificial nesta sala, existe muita curadoria, existe muito acompanhamento que tem, não largamos um cyborg virtual que depois faz o seu caminho autónomo e, portanto, mesmo na loja sem caixas, na componente da venda, continua a haver um acompanhamento contínuo, porque nós também queremos cada vez crescer, que vamos querer fazer outras lojas com outras dimensões, isso vai requerer um treino específico, vamos querer ter outros produtos, vamos ter, portanto, há um conjunto de barreiras que continuamos continuamente a querer incrementalmente conquistar. Portanto, eu diria que aí é mais o conforto de saber que
não está aberta à caça a ninguém. Todos nós temos que nos manter atualizados, mais do que nunca, transversalmente nos vários setores e não só no contexto da inteligência artificial. Temos que nos manter atualizados, temos que nos formar, nós, mesmo nas linguagens de programação, como o Luís dizia, quer dizer, hoje em dia existem outras linguagens que as pessoas têm que aprender, outras formas de entregar valor através do IT e, portanto, aqui vemos que existem várias oportunidades para as pessoas crescerem mais do que as pessoas terem que procurar empregos noutras localizações. Eu acabei por dizer na introdução alguns exemplos, quer no marketing, quer na cadeia de abastecimento. Portanto, nós não vemos como a inteligência artificial como uma ferramenta aplicável apenas num contexto específico da cadeia de valor. É um bocadinho o oposto, que é onde é que existem oportunidades para nós conseguirmos alavancar. Eu acho que, felizmente, na Sonai nós já passamos o patamar da experimentação, em que vamos brincar um bocadinho com a inteligência artificial e perceber e fazermos umas coisas engraçadas, com alguns resultados em termos de acuidade interessantes. Estamos a tentar passar para o patamar seguinte. Por exemplo, a imagem, o reconhecimento de imagem não nos chega a ser proficientes aí, queremos substituir a adição do artigo ao carrinho. E, portanto, nós também, por exemplo, para dar nós a nível interno, porque acho que também é importante partilhar que também nos focamos em iniciativas de entrega de valor aos nossos colaboradores e, portanto, temos também um chatbot e fomos fazendo também o caminho, inicialmente, processamento de linguagem natural, muito para reconhecer a intenção, aquilo que a pessoa procurava na interação com o chatbot e agora estamos a tentar tornar o chatbot cada vez mais self-service, que eu possa perceber como é que é o processo, passar daquilo que é o nosso estágio atual, que é perceber como é que é o processo de submissão de um pedido de baixa para efetivamente agilizar e ter que diminuir a interação, quer com formulários, quer com pessoas, para chegar a esses pontos. Se calhar na sequência, uma área em que se calhar a inteligência artificial até pode retirar alguns empregos, mas de uma maneira interessante, isto é uma questão para o Luís, até no seguimento do que ele disse há pouco, é na própria informática. Isto é, esta nova concepção, este novo paradigma da programação em que os programas são feitos não a partir de dados e de instruções muito específicas para gerar o programa, mas os dados e o output desejado é que geram o programa que depois vai ser utilizado para, a partir de novos dados, gerar o output, faz com que muitos empregos tradicionais de programação eventualmente tendam a desaparecer e sejam substituídos por uma forma de programação mais elaborada, baseada em machine learning. Se calhar o Luís é a pessoa certa para comentar exatamente sobre isso. Isso é um comentário engraçado que eu concordo. Eu, por acaso, acho que a profissão que está mais em perigo de ser extinta com a inteligência artificial é a própria programação, curiosamente. Isto é assim, parece um bocado estranho, mas pronto, podemos imaginar que, de facto, quando estamos a falar de programação, nós usamos muitas vezes apenas uma palavra, programação, mas existem vários níveis de programação, não é? Existem programação de um determinado tipo de sistemas, existe programação de um determinado tipo de ambientes, existe um valor acrescentado que difere perante o tipo de programação que estamos a fazer. E, de facto, o que nós vemos que tem sido talvez uma trajetória cada vez mais comum é que, digamos, o âmbito de coisas programáveis aumentou e há programadores agora para quase todo tipo de objetos que possamos imaginar, mas ao mesmo tempo a tarefa de programação evoluiu desde, digamos, aquilo que era mais complexo de programar, que é programar diretamente o processador, a programar sistemas que já estão muito controlados, não é? Quando nós estamos a programar, por exemplo, um browser, por exemplo, o browser já é um sistema muito controlado, já é um subsistema de programação muito específico. E quando o ambiente começa a ficar cada vez mais controlado, quando o ambiente de programação é mais restrito, aí surgem oportunidades para a automatização. E, portanto, eu diria que, de facto, há muitos tipos de programação que vão, enfim, pelo menos mudar a forma como ela é executada, porque se calhar a parte de codificação propriamente dita vai desaparecer. E isso, aliás, é talvez uma das razões porque temos um unicórnio, não é? A OutSystems trabalha exatamente nesse domínio, portanto, de facto, é um mercado enorme e o mercado de ter inteligência artificial a escrever programas, pelo menos de certo tipo de programas, é algo que vai continuar a acontecer, portanto, sem dúvida. Até porque, eu se calhar acrescentaria, toda a parte de dados em larga escala pressupõe toda uma infraestrutura de poder tratar esses dados, não é? De uma forma que seja
hoje em dia cada vez mais eficiente, não é? Porque os dados são debitados constantemente e, portanto, toda a infraestrutura, quer da computação, mesmo desses algoritmos, que muitas vezes tem que se recorrer a cloud e a outras infraestruturas, tudo isso será sempre necessário como suporte. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, aqui o que acontece é que a tarefa do programador, tal como a tarefa da pessoa que está à frente a gerir um supermercado, vai mudar, mas não vai desaparecer, não é? E, portanto, o que nós vemos é, exatamente porque as ferramentas da inteligência artificial, da machine learning, têm-se desenvolvido muito, o âmbito da sua atuação aumentou muito também e, portanto, as oportunidades para a sua aplicação e para a sua programação também mudam. O que está a acontecer é que o valor acrescentado da programação está aí para tarefas cada vez mais complicadas, mais difíceis. Se nós, há 5 anos, se calhar estaríamos, digamos, a dar muito valor a um determinado tipo de programação que hoje é automatizável, isso quer dizer é que também se abriram possibilidades de utilizar a mesma capacidade e o mesmo talento de programação noutras tarefas mais complexas. Sim. Portanto, hoje em dia, e só para puxar um bocadinho aquilo que nós na Indutida estamos a fazer, nós estamos a tentar resolver problemas de ciência usando machine learning, que era uma coisa que há 10 anos seria provavelmente só de muito nicho, mas agora abre-se como uma oportunidade. Porquê? Porque as ferramentas de programação também são outras, a infraestrutura de programação também é outra, e nós podemos ir atacar problemas maiores do que o que perderíamos há 10 anos. E portanto, o trabalho do programador não vai acabar, não é? Não seja, mas o trabalho, certos tipos de trabalho de programação, esses sim vão acabar. Sim, já agora há alguns exemplos que referiu na indústria, onde estão a aplicar machine learning. Sim. Se nos pudesse dar assim mais alguns exemplos concretos. Sim, para mostrar a ideia é a seguinte, digamos, do ponto de vista da área de atuação, só para se perceber, digamos, onde é que há oportunidades de utilização de machine learning, se calhar em ambientes ou em domínios que antigamente isso não era considerado. Eu vou dar um exemplo concreto, que é, enfim, na indústria em geral há necessidade de fazer simulações de determinado tipo de fenómenos, por exemplo, a turbulência digamos, associada a um túnel de vento onde há uma peça, imaginemos que é uma asa de avião, não é? Hoje em dia, isto obviamente tem impacto na indústria de todo o tipo, todo tipo de peças que têm a ver com aviação ou automóveis, portanto estamos a falar de uma indústria enorme, não é? E quando se desenha uma peça destas, há considerações aerodinâmicas a fazer, por exemplo. E o que acontece é que, atualmente, toda essa exploração do universo aerodinâmico é feita através de simuladores. E esses simuladores, tipicamente, podemos chamar que é o software mais ou menos tradicional, que utiliza requer imensa capacidade computacional, não é? E como nós sabemos, ter supercomputadores custa muito dinheiro. E, portanto, além de que estamos a gastar imensa energia, além de que a simulação de um determinado fenómeno pode demorar dias. E, portanto, o que se está a fazer hoje em dia, entre outras coisas, é usar machine learning para acelerar estes processos. E essa aceleração é de tal forma elevada, ou seja, estamos a falar de acelerar 10, 100, 1000 vezes este tipo de simulações, não é? Que permite explorar o espaço de possibilidades de desenho de uma forma que antigamente não era possível. E, portanto, isto tem impacto imediato na indústria. Portanto, nós estamos a ver agora a inteligência artificial a ser usada para acelerar o processo de desenho de peças, por exemplo. Okay. E, portanto, quem diz isto diz todo um conjunto de coisas que já fogem do domínio mais tradicional no qual vimos o machine learning, não é? A análise de imagem, a análise de voz, os chatbots, as recomendações, que nós já temos vindo ao longo destes últimos 10 anos a desenvolver imensas soluções e cada vez mais poderosas, ao ponto de, hoje em dia, termos lojas sem caixas, não é? Isso já é o resultado de um percurso muito longo, mas podemos começar a olhar para outros problemas que antigamente não usávamos machine learning, mas que se começarmos a usar, se calhar conseguimos também ter um impacto enormíssimo. E isso está a começar a acontecer agora. Sim, isso é um bom exemplo daquilo que a inteligência artificial e a ciência de dados podem ajudar transversalmente em várias indústrias. E já agora, então, se calhar ao Bruno, a nível de recursos humanos em Portugal, nesta área, como é que está a vossa procura? Como é que é o vosso grupo de inteligência artificial e ciência de dados? Como é que consideram que... O mercado está quentíssimo e, portanto, outra bondade desta licenciatura é também promover a integração de mais pessoas neste meio, porque, efetivamente, para nós, e até acho que temos uma proposta de valor bastante interessante para potenciais colaboradores, no sentido em que a escala em que podem ver os seus resultados a serem aplicados
pelo menos na dimensão portuguesa, não existem tantas empresas que possam oferecer este ângulo em termos de atratividade, mas ainda assim não é fácil para nós, digamos que temos mais procura do que a oferta que existe no mercado. Obviamente, cada vez mais, e penso que a própria pandemia a nós próprios veio também a acelerar nesse sentido de podermos trabalhar de forma mais distribuída a nível global e não estarmos tão dependentes de recursos locais, mas não deixa de haver alguma afinidade, alguma especificidade, e até porque nós temos aqui também um ponto, especialmente quando falamos de processamento de linguagem natural e algumas características que são mais específicas da geografia portuguesa, que tornam ainda esta especialidade mais um nicho. Mas claramente é um desafio, mas claramente também é uma área de aposta para nós. Eu não tenho grandes dúvidas que entre pessoas que sairão desta licenciatura, que virão trabalhar connosco, ou pessoas que nós próprios iremos proporcionar a que possam frequentar a licenciatura, haverão muitos caminhos cruzados, tal como também já tentamos fazer com outros veículos que existem disponíveis a nível nacional e internacional. Eu se calhar pedi a opinião também aos outros oradores, ao Luís e à Eduarda, sobre este mesmo assunto. Não sei quem é que gostaria de falar primeiro, se calhar Eduarda. Posso falar eu? O talento nesta área como estavam a dizer, há muita competitividade aqui, especialmente em Londres. É difícil contratar pessoas, é um mercado muito quente. Nós temos seguido uma abordagem na GIFGAF de tentar desenvolver as skills dos data scientists in-house, tentando também, vou dar um bocadinho de contexto a nível da forma como operamos. Nós somos uma empresa, não diria muito grande, temos cerca de 200 pessoas. A minha equipa tem cerca de 15 pessoas, entre engenheiros de dados e engenheiros cientistas de dados. E, dada a dimensão da equipa, que é relativamente pequena, o que nós tentamos fazer é tentar oferecer às pessoas que estão a trabalhar comigo uma perspectiva mais full-rounded em termos de skills, ou seja, tentar ter pessoas com capacidade, que sabem trabalhar dados, desde eles próprios cientistas de dados saberem, não terem medo e receio de criar uma data pipeline para produzir um dataset para uma dada experiência que queiram executar, e terem também a capacidade, a nível dos fundamentos de engenharia de software, de produzir código de qualidade que possa depois rapidamente ser transformado num produto, ou seja, pôr o modelo em produção é algo que tentamos enfatizar também. Portanto, há toda esta componente mais holística em termos de skills que considero serem muito importantes, especialmente em empresas, em ambientes de trabalho em que não existe a capacidade de construir equipas gigantes, não é? Se formos a grandes empresas de tecnologia que têm centenas de engenheiros de dados, centenas de data scientists especializados, quando temos equipas mais multidisciplinares e que têm que levar o processo de princípio ao fim, a única opção que eu tenho vindo a perceber é que é preciso fazer muito trabalho dentro da própria empresa para conseguir angariar esse grupo de skills, num só indivíduo, não é? O tal unicórnio, data scientist unicórnio que se costuma falar. É difícil encontrar pessoas que saiam da universidade já com esse tipo de skills variados. Eu estou, tal como hoje disse, estou muito contente por ver que vocês estão a dinamizar esta licenciatura, porque acho importante ter esta formação de raiz em que as pessoas no final da licenciatura entram no mercado de trabalho e têm essa capacidade de liderar projetos de princípio a fim sem estarem limitadas em determinados aspectos do skill set. Pergunta de uma maneira ligeiramente diferente. Eu já agora sou diretor de um laboratório, pelo Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores da Universidade do Porto, onde o Luís já trabalhou e fez lá o seu doutoramento, e aliás, onde o Hugo, que trabalha com o Luís, também já esteve. E na verdade o que acontece é que nós gostaríamos de contratar muitas pessoas, na verdade 20 pessoas até outubro, no nosso laboratório, só que o que nós vemos é as pessoas a criarem novas empresas e a criarem realmente, ou seja, é muito difícil contratar a inteligência artificial atualmente. Não sei, do ponto de vista da criação de um novo projeto, como a Indutiva, o que é que pensas sobre isso, com a facilidade de contratar este tipo de pessoas nestas áreas?
Essa é uma pergunta um bocado difícil e deixa-me pensar o que é que eu vou responder a essa pergunta. Ora, antes de mais, eu concordo com o Eduardo quando disse que se calhar é preciso fazer muito trabalho dentro da empresa. E é de facto. Mesmo noutras circunstâncias, mesmo na Google ou na Amazon, há muito trabalho interno para desenvolver uma equipa, não é trivial. E se calhar nós aqui agora, do ponto de vista de Portugal, o que é Portugal, nós devemos ter alguma modéstia e pensar que vai demorar talvez 5 a 10 anos este efeito, este esforço começar a fazer efeito na indústria. Okay? Isto não é imediato. E não é imediato porquê? Porque não chega só a formar as pessoas numa licenciatura ou num mestrado. Isso é só parte do percurso e é um percurso que demora muitos anos. Se calhar vai demorar a uma pessoa que tem esta formação, e ainda bem que já vai ter esta formação, mas a começar a ter impacto na indústria vai demorar 10 ou 15 anos. Isto é um valor, estamos a falar de muitos anos, mas porquê? Porque, acima de tudo, nós estamos a falar de pessoas que, além de terem este background, que é fundamental, vão ter de continuar a atualizá-lo, porque estamos a falar de um alvo em movimento, este é um alvo em movimento, esta ciência está constantemente a mudar e a desenvolver-se, está a tornar-se cada vez mais complexa, está a tornar-se cada vez mais especializada, cada vez mais exigente de conhecimentos matemáticos e, portanto, o percurso até se ter impacto é cada vez maior. E eu imagino que se na Inglaterra é difícil, em Portugal ainda vai ser mais, porque é não só em contratar as pessoas, mas contratar as pessoas séniores certas, ou seja, as pessoas que vão ser os líderes destas equipas, de pessoas que vão sair destas licenciaturas. Portanto, nós temos aqui um gap talvez de 10 ou 15 anos. Agora, portanto, que ainda vai demorar e, portanto, eu aqui, a minha mensagem é mais, ok, nós fizemos aqui, demos um grande passo, e este passo vai demorar 10 anos a ter impacto. E, portanto, é bom que tenhamos consciência disso e temos de trabalhar para que não sejam 10, sejam 7 ou sejam 8, temos de trabalhar muito para conseguir fechar essa gap. Relativamente à contratação, é difícil, a nossa política tem sido um bocadinho diferente, até porque o nosso objetivo na Indutiva é um bocadinho diferente. Nós não estamos a contratar, digamos, as pessoas tradicionais que, por exemplo, a Sonei contrataria ou a GIFGAF contrataria. Nós estamos a ir para um percurso, para um perfil bastante diferente, em que contratamos pessoas com background em física, ou background em matemática, ou background nas engenharias, não necessariamente na engenharia informática, e fazemos o ramping up de machine learning in-house. É uma estratégia diferente. Okay, mas, portanto, vamos poupar 3 anos com licenciatura, certo? Sim, isso ajudaria, claro. Mas nós não estamos... Mas a questão é que a forma como nós vemos a inteligência artificial é como uma skill de largo espectro, ou seja, não é só formar pessoas em inteligência artificial que é importante, e isso é super importante. É formar também físicos com competências em inteligência artificial, químicos com competências em inteligência artificial, biólogos com competências em inteligência artificial. Essa é a segunda fase. Não é? Essa é mais difícil, porque torna-se difícil justificar a uma pessoa de biologia, ou digamos, a um curso de biologia, não, vocês também vão precisar de fazer inteligência artificial. Isso é muito difícil de justificar, não é tão óbvio. Mas neste momento, grande parte dos avanços que se estão a dar em certas áreas das ciências naturais são baseadas em implementações ou em formulações dos problemas do ponto de vista da inteligência artificial. Basta dizer, agora falaste no Hugo, o Hugo Esteban participou num projeto, quando estava na DeepMind, o projeto, o AlphaFold. O que era o AlphaFold? O AlphaFold foi uma aproximação usando técnicas de machine learning a um problema de biologia ou de ciências médicas muito antigo, que é o de saber a estrutura tridimensional das proteínas. Este é um problema que tem 50 ou 60 anos e que não se tem feito quase avanço nenhum nestes 50 ou 60 anos. Tem sido feitos avanços, com certeza, mas a um ritmo muito, muito lento. E em 3, 4 anos, uma equipa de engenheiros, com o apoio de pessoas da área da biologia e da medicina, se é certo, conseguiu implementar um sistema que bateu todos os sistemas que foram feitos nos últimos 50 anos. Portanto, estamos a falar de outsiders, não é? Outsiders no ramo. E é aqui que isto é interessante, que é quando se traz, digamos, estas tecnologias de machine learning para um ambiente em que tradicionalmente os problemas não são formulados dessa maneira. E isso já são não só os 7 anos, se calhar já vão ser mais 15. Okay? E, portanto, vai ser difícil contratar, e vai ser difícil fazer a infusão destes conhecimentos noutras áreas. E, portanto, este primeiro passo da licenciatura é fantástico. É preciso agora que a Universidade do Porto abrace não só este curso, como as disciplinas associadas para todos os outros cursos.
Todos. Eu tenho tido, enquanto docente da Faculdade de Ciências, tenho exatamente essa noção da procura por parte de pessoas da biologia, da física e de outras áreas a ter conhecimentos nesta área da ciência de dados, que cada vez mais é transversal a qualquer área, não é? E, portanto, eles, a certo ponto, podem sentir a necessidade de também saberem um pouco do que podem fazer na... Sim. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui. Até tive esta experiência até na Amazon, de sentir que pessoas que vinham de cursos tipo astronomia, por exemplo, astronomia, é muito normal acontecer isto, astronomia, cursos que são de ciências, por assim dizer, fortes, depois chegam a uma determinada ponto da sua carreira e percebem que, ou porque o curso que tiraram não lhes permite depois se ingrar numa carreira forte, e os cursos de ciências de dados dão essa possibilidade, e os cursos de engenharia dão essa possibilidade, mas pessoas que, num determinado ponto da carreira, decidiram fazer a transição para a ciência de dados ou para a engenharia, digamos, mais de machine learning. Tenho visto muitas pessoas a fazer esse percurso. E acho que esse percurso tem que ser visto de uma forma positiva, ou seja, não como, tirei a astronomia, não vou arranjar emprego, que é infelizmente o que muitas pessoas sentem, mas não, tenho astronomia, vou continuar a ser astrónomo, ou vou tentar continuar a utilizar as minhas skills de astrónomo e vou complementá-las com as ciências de dados, e vou complementá-las com as de machine learning, porque vou poder ser um melhor astrónomo, ou desempenhar funções nessa área, melhor por saber machine learning. E, portanto, por isso é que eu acho que vocês também têm essa possibilidade de receber pessoas com outros backgrounds. Isso é absolutamente fantástico. Surge agora aqui uma questão da Daniela Couto a pedir um pouco... Luís Paulo, posso só fazer um comentário? Eu queria só reforçar uma coisa que quer a Eduardo, quer o Luís comentaram, que a mim me parece essencial, que é a formação das lideranças. E, portanto, se calhar não tanto no caso do Luís, mas se calhar, Eduardo, mais no nosso, em que porque já é uma área de atuação muito especializada, portanto, não temos necessariamente alguém na liderança executiva destas organizações que esteja especializado nesta área. E, portanto, eu diria que, em complemento à formação das bases, portanto, que irão constituir as equipas e até as suas lideranças intermédias, é essencial que haja literacia e, portanto, que haja uma formação executiva, que as pessoas saibam, porque aquilo que eu também sinto a um nível corporativo é que às vezes vamos com muita sede ao pote e procuram-se resultados e procuram-se, não é necessariamente atalhos conscientes, mas que por vezes até por marketing de algumas organizações de serviços o problema aparece de forma sobressimplificada. E, portanto, eu gostaria só de reforçar esse ponto, porque revejo-me totalmente e acho que é algo que aqui o meio académico também pode trazer, tal como noutras áreas da ciência e da engenharia. Também existem pós-graduações, existem um conjunto de outras ações formativas que podem beneficiar, digamos, o ecossistema nesse sentido. Eu estava a referir que tínhamos aqui algumas questões. Uma questão de se o curso pode ser frequentado sem ser presencial. Não, isto é uma licenciatura, portanto é uma licenciatura presencial. Existem pós-graduações na área, depois mestrados, e aliás, como todas as licenciaturas em Portugal, esta licenciatura é uma licenciatura que permite às pessoas depois fazer um mestrado numa área afim, um mestrado em ciência de dados, um mestrado em inteligência artificial, um mestrado em robótica, um mestrado numa outra área, inclusivamente, como o Luís estava a dizer, que muitas vezes é importante ter formações noutras áreas. Mas, portanto, o curso é presencial. Uma outra questão é sobre o papel e a importância da matemática na licenciatura e em Data Science. O papel da matemática é enorme, efetivamente, e, na realidade, por exemplo, no meu laboratório, 5 das pessoas que trabalham no laboratório são matemáticos de origem, que depois enverdaram pelo caminho da inteligência artificial ou Data Science, alguns mais Data Science, outras áreas, inclusive, a inteligência artificial. Isto só para responder, se calhar, a questões. Se calhar acrescentava, Luís Paulo, eu acho que é importante passar a potenciais candidatos para esta licenciatura a ideia de que esta licenciatura vai dar fundamentos a nível da matemática, fundamentos a nível de otimização, de inteligência artificial, de estatística e, portanto, que se pretende que sejam ferramentas, mas que ferramentas para que as pessoas possam continuamente evoluir e, a partir daí, conseguir acompanhar o desenvolvimento da área, que vai ser grande, vai ser veloz e, portanto, não será a nossa ideia nesta licenciatura deixar as pessoas prontas no fim da licenciatura para, mexer com a ferramenta A, B e C, mas tem os fundamentos, tem os conhecimentos, tem a capacidade de procurar, de saber e de se atualizar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes a nível de licenciatura. Poderá depois enverdar por um outro mestrado, aprofundar determinadas áreas
seja da ciência de dados, seja de outra área, mas a nível de licenciatura eu considero mesmo muito importante que as pessoas tenham esta formação sólida a nível dos fundamentos. A ideia a reter é que o curso tem uma formação muito sólida em matemática e, sobretudo, em matemática aplicada. Isto é, matemática que é diretamente aplicada em inteligência artificial e ciência de dados, porque a matemática é essencial. Se calhar podíamos também discutir um pouco, falou-se aqui muito da inteligência artificial nas empresas, o evento está muito direcionado para isso, mas a inteligência artificial aplica-se nas empresas e não só, nas mais variadas áreas, desde a área da saúde, onde a inteligência artificial tem tido sucessos notáveis em todo tipo de áreas, até às engenharias civil, a engenharia mecânica, em que, na realidade, as máquinas começam a ser controladas e aprendem sozinhas, até aos mídias digitais, com a área do cinema, dos jogos. Neste momento não se conseguem fazer bons jogos sem inteligência artificial, os jogos sejam realmente atrativos, com imensas aplicações, redes sociais, etc. A área do ambiente, a área da condução autónoma. Mesmo na área da administração pública, em Portugal foi lançado também um repto, e não só em Portugal, para que realmente as universidades se associassem à administração pública e criassem projetos específicos para que a inteligência artificial pudesse ser usada diretamente na administração pública. A questão aqui, é uma questão para os três, é como é que veem estas aplicações da inteligência artificial em outras áreas que vão um pouco para além das áreas em que trabalham atualmente, mas que são áreas muito importantes para a sociedade. Se calhar começava pelo Eduardo. É assim, a aplicação é transversal a todas as indústrias, todos os domínios, eu diria. Existem oportunidades de transformar e otimizar processos em qual seja a área de negócio, obviamente. Posso dar um exemplo na área de manufacturing, em que antes de eu vir para a IFCAF estava a trabalhar no laboratório de investigação da Fujitsu Labs, e tivemos um projeto em colaboração com uma empresa, a Siemens Wind Power, que estavam a fazer a produção daquelas blades que vão para a produção eólica, aquelas, estão a faltar o termo em português agora, mas aquelas as turbinas que se põem no mar, não é? Aquelas têm um comprimento de 70 metros e, portanto, a fabricação dessas blades, que eram de fibra de vidro, seguia um processo muito rigoroso de inspeção de qualidade, controle de qualidade. E quando estamos a fazer esse projeto de investigação, abordámos, no fundo, para tentar otimizar toda essa parte de controle de qualidade, e fizemos uma aplicação em que conseguimos reduzir o tempo que um operador despendia a visualizar todo. Eles faziam um processo de raio-x para fazer o scan das blades, para ver se havia algum problema na fabricação da mesma, e demoravam cerca de 8 horas só para inspecionar uma blade, e reduzimos o processo através de reconhecimento de imagem e de padrões em imagem para 40 minutos, com uma accuracy que era dentro dos parâmetros aceitáveis neste tipo de processo. Portanto, nessa indústria foi um exemplo de aplicação, mas, como digo, acho que podemos levantar exemplos em todos os outros tipos de aplicações, desde o governo, etc. Acho que as oportunidades são inúmeras e é apenas, voltando ali a um ponto que o Luís fez, em termos de áreas mais científicas e outras áreas específicas, acho que as pessoas que vão sair desta licenciatura terem um bocadinho de paixão sobre a área em que querem trabalhar, porque vão existir oportunidades em todo lado, e, portanto, tentarem serem não só especialistas nos fundamentos, que é super importante, mas também no domínio da aplicação. Acho que o domínio da aplicação tem de ter a curiosidade por perceber a aplicação e ser também, tornarem-se especialistas. Acho que vai ser também bastante importante. Não sei, Luís, Bruno, se querem acrescentar alguma coisa? Eu só queria acrescentar uma nota muito rápida, que é, realmente, os fundamentos são muito importantes e é fantástico que haja este foco nos fundamentos, porque se há coisa que eu faço sistematicamente é
ter de voltar a estudar a matemática que estudei há 20 anos. Isso está-me a acontecer todos os dias, ou não digo todos os dias, mas acontece-me sistematicamente, tem acontecido sistematicamente ao longo da minha vida, é voltar aos fundamentos, para poder perceber o que é que está a acontecer com uma nova tecnologia, ou com um novo modelo, e portanto, muitas vezes tenho pena, e digo isto, parece um bocado estranho, mas tenho pena de não ter tirado um curso de matemática, que a minha licenciatura não tem sido matemática. Depois apercebo-me agora, pelo que sei, que se calhar também não tinha sido boa ideia, mas tive uma formação sólida em matemática, que foi em engenharia eletrotécnica, e eu uso essa formação no meu trabalho de machine learning todos os dias. Agora estamos com equações diferenciais parciais, estamos a usar modelos de machine learning para resolver equações diferenciais. Essa formação de matemática foi fundamental. Mas, obviamente, isto não é só aplicacional, é dos próprios... tudo tem a ver com digamos, a matemática por trás destes modelos mais neuronais, sim, etc. mesmo o deep learning, não é? Sim, agora, sim, para tudo reconhecimento isso. de imagem, tudo isso tem um fundamento muito E, complexo. portanto, se há uma mensagem que eu gostaria aqui de deixar e que as pessoas podem esquecer tudo aquilo que eu disse até agora, mas a coisa que eu gostaria que as pessoas se lembrassem é: continuam a apostar nos fundamentos, continuam a estudar matemática, continuam a estudar aquelas disciplinas de física chatas, continuam a estudar isso, continuam a estudar as álgebras, continuam a estudar as análises, percebam bem a estatística, continuam a ter curiosidade com a estatística. Também a algoritmia, algoritmias, estruturas de dados, exatamente. tudo isso é usado todos os dias. Saber isso dá uma liberdade e uma capacidade, uma capacidade de poder ser criativo, que de outra forma não é possível ser criativo. Estamos presos e não conseguimos implementar as nossas ideias, não é? E, portanto, de facto, o mais importante são os fundamentos. Sim, porque eu até poderia acrescentar que pode haver a ideia um bocado errónea de que toda a gente faz machine learning, que toda a gente faz data science, porque existe uma função, quando eles põem um input e saem um output, e que não é de todo assim, não é dar uma resposta, não, é saber todos os fundamentos que estão por trás, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, todo o processo de recolha de dados, toda a pipeline é um processo complexo e não é eu faço inteligência artificial. E a formulação do problema, não é? Sim, a formulação do problema também. Eu acho que digamos, aquilo que há uma pessoa que trabalha com dados e com ciência de dados e com inteligência artificial, a principal skill não é encontrar a ferramenta para resolver o problema. Exatamente. É encontrar o problema que quer resolver. E isso é que é com os dados que tem. Com os dados que tem, ou encontrar os dados que precisa. Isso é que é difícil, não é? Não, encontrar soluções é fácil. Sim. O que é difícil é encontrar os problemas formular certos. o problema, exatamente. Por isso, fico muito contente em saber desta aposta nos fundamentos e a todos que estiverem a ouvir e a ver, continuam a estudar matemática, estatística, física, isso tudo. Sim, Bruno, não sei se... Eu, nos ângulos que já foram descritos, tenho muito pouco a acrescentar, porque já foi dito tudo. Eu só acrescentava um complemento num ângulo diferente, que é, eu acho que, inclusivamente, existe um papel que, até no limite, pode ser de cariz social, porque nem todos vamos conseguir ser proficientes e tirar os benefícios diretos da inteligência artificial, mas podemos ajudar, e daí talvez o próprio repto do governo, a que se consiga navegar neste contexto. E, portanto, eu acho que aí as pessoas que também já tenham adquirido proficiência nesta matéria podem ver também esse ângulo, até numa lógica muito construtiva de solidariedade social. Sim, eu agora se calhar colocaria um outro aspecto que vem também muito ligado quando se fala de ciência de dados, e se calhar começaria pela Eduarda, talvez por causa de tratar de dados que são confidenciais, não é? E, portanto, também coloca todas estas questões de segurança e privacidade dos dados, não é? Que são levantadas também associadas a estas, cada vez mais uso intensivo dos dados, não é? E, portanto, também essa parte é importante, a segurança informática. Na vossa empresa, na GIFGAF, têm certamente algumas pessoas que trabalhem nessa área, não? Sem dúvida. A questão do tratamento dos dados, de forma a assegurar a privacidade, é uma questão muito central ao trabalho que nós fazemos atualmente. Parte do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver na GIFGAF começou com uma transformação de dados. Portanto, a empresa tinha um sistema de dados que não estava muito preparado, digamos assim, para podermos desenvolver modelos de machine learning com a agilidade que nós pretendíamos. E, portanto, começamos um processo de transformação de dados, migração de uma plataforma na cloud, que nos dá todo um conjunto de capacidades de
tratar dados de forma mais rigorosa e temos investido especialmente na parte, obviamente temos que estar em termos de regulação compatíveis com o GDPR e estamos assim uma abordagem de tratar os dados com privacidade como o foco número 1. Para a maioria das coisas que nós pretendemos fazer a nível de ciência de dados e de machine learning, nós não precisamos de ter informação privada do utilizador. Estamos a desenvolver toda uma arquitetura de dados em que qualquer identificador pessoal é transformado numa GUID, num identificador abstrato, e estamos a interligar os dados todos nessa framework de forma, por um lado, nos permitir de forma eficiente e imediata agir sobre requisitos da GDPR, de compliance, nesse domínio, assim como estar a isolar um bocadinho os dados privados do analista e do cientista de dados que pretende construir um novo modelo. E na maioria dos casos de uso nós não temos necessidade, como disse, de expor essa questão. Agora, todo este processo de transformação de dados é também um tema de conversa interessante e é um processo também bastante moroso, digamos, é um projeto de vários anos que estamos em curso. Mas o que eu diria é que é super importante ter esse investimento nos dados para começar, porque como sabemos, estamos a falar há pouco acerca de qualquer pessoa consegue fazer machine learning, não é? Umas receitas vamos ao Stack Overflow, copiamos um bocadinho de código e pronto, já está um modelo a sair por ali. A parte dos fundamentos é fundamental, perceber, ter aquela intuição sobre se o modelo está a funcionar bem ou não, também vem desse conhecimento profundo da teoria que está por trás do modelo, e ao mesmo tempo também vem, o resultado do modelo é também muito em função dos dados que disponibilizamos e, portanto, estamos a tentar desenvolver uma framework de dados que, por um lado, mantém a privacidade, expor ao mínimo os dados pessoais quando eles não são necessários num dado modelo, e, por outro lado, estar a tentar criar essa agilidade de podermos ter a capacidade de traduzir os dados em vantagem para a empresa de forma mais rápida possível. Uma área que está também contemplada na nossa licenciatura, temos uma cadeira em Segurança e Privacidade, exatamente por causa dessas questões. O Bruno, na SONAI também terão essas questões, certamente. Sim, não é de todo opcional, é algo que é muito importante para nós. E felizmente a tecnologia, por omissão, já nos permite ter abordagens que não tornam a consulta destes dados opcionais. Portanto, nós montamos os sistemas de origem para que esta informação seja abstraída de quem interage com os mesmos. Portanto, acima de tudo, que seja exposta aos clientes quando assim o desejam e como todos sabem melhor do que eu, para nós depois conseguirmos fazer tratamentos sobre os mesmos, seja para inteligência artificial ou ciência de dados de uma forma mais tradicional, nós não precisamos ter a ligação unívoca e, portanto, nós conseguimos sanitizar, como a Eduarda dizia, e em alguns casos até trabalhamos os dados de forma, ou em vários casos trabalhamos os dados de forma agregada. E, portanto, a forma como depois, às vezes pode parecer estranho, mas a forma como depois voltamos à aplicabilidade daquilo ao nosso contexto e aos clientes tem a ver com os atributos e, portanto, tem a ver com o matching que é feito a posteriori e não necessariamente, ou não literalmente, digamos, com um rastro de migalhas que estamos deixando ao longo do processo, porque, mais uma vez, tecnicamente, montamos os sistemas, porque já era uma preocupação, mesmo antes da RGPD, que se tornou ainda mais, digamos, mediática através desta nova regulamentação europeia, mas que para nós já estava muito ancorada nas bases dos nossos sistemas operacionais. Sim, a nível dos projetos com a indústria, imagino que o segredo não fosse... Nós temos uma aproximação um bocadinho diferente. Nós sabemos quão difícil é trabalhar com dados e porque é difícil exatamente por estas questões todas de privacidade, questões éticas do que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito com os dados que temos disponíveis, mesmo que eles sejam privados, não é? O que é que nós vamos fazer com estes dados? E há depois as questões de engenharia, de pré-processamento dos dados, quer dizer, é complicado, é difícil, é trabalhoso e, portanto, tudo isso aí acarreta uma enorme carga para gerir e trabalhar dados. E, portanto, nós da Indutiva estamos a trabalhar em problemas para os quais não precisamos desses tipos de dados. Aliás, foi também uma da decisão que nós tomamos. E há muito machine learning que é possível fazer sem esses dados. Por exemplo, podemos usar dados de simulador. E quando eu digo simulador, não tem de ser dados de brinquedo. Tem de ser, por exemplo, há muitos simuladores muito precisos sobre a realidade, por exemplo, fenómenos físicos, não é? Simuladores de forças mecânicas aplicadas a objetos. Esses simuladores
tiveram muitos anos de desenvolvimento e são simuladores muito precisos e, portanto, na realidade, ou na prática, esses simuladores são quase iguais à realidade que nós poderíamos observar. E, portanto, o que nós podemos fazer, o que nós fazemos é trabalharmos com estes dados gerados. Portanto, depois a questão que coloca-se é que tipo de dados é que vamos gerar com estes simuladores e porquê, porque estes simuladores também, digamos, são muito exigentes do ponto de vista computacional. Aliás, este é o problema de base que nós estamos a tentar resolver, é um dos problemas de base que estamos a tentar resolver. E, portanto, a questão que se coloca a nós é quanto é que vamos ter de investir na geração dos dados. Mas sim, tudo tem a ver com dados, é uma componente importante deste trabalho. Quer sejam dados, digamos, reais, quer sejam dados sintéticos. Sim, existe também a área que liga à psicologia um bocadinho, não é? A parte da ética, mas tudo isso ainda está em muita discussão, em muita fase para crescer e para desenvolver. Eu se calhar cabe uma questão que pode interessar bastante, sobretudo aos futuros estudantes do curso, a nível do tipo de saídas que pensam que um curso como a licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados poderá ter, tipicamente associado a um mestrado até eventualmente mais especializado, porque obviamente uma formação de 3 anos não é a formação mais adequada para ir diretamente para o mercado de trabalho. Em Portugal, tipicamente, a formação de 5 anos é a formação mais típica. Mas mais a nível das possibilidades de emprego em Portugal e, sobretudo, se calhar até também no estrangeiro, e em Portugal mais a nível até de grandes empresas, e o nível salarial comparativamente com outras áreas, novamente aqui se calhar comparando um pouco Portugal com o estrangeiro, e mesmo o próprio tipo de emprego, a nível de flexibilidade do emprego, do tipo de modelo de emprego, que tem variado muito. E nesta área da inteligência artificial, realmente, isto tem variado imenso nos últimos anos, sobretudo em grandes empresas, como a DeepMind, a Google, a Microsoft, a Amazon, a Facebook, etc. Se calhar começava pelo Luís, para variar um pouco a ordem. Ora bem, eu acho que as saídas são imensas, tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu acho que o foco, apesar de ser importante pensar nas saídas, e podemos falar um bocadinho sobre isso, eu acho que é mais importante pensar na trajetória. Ou seja, não é na saída imediata, mas é na trajetória a 2, 3, 4, 5 anos. E eu acho que é aí que se deve fazer um ponto de avaliação, não tanto o que é que vais fazer a seguir no dia de terminares a licenciatura. Porque esse período a seguir à licenciatura e do mestrado, eu acho que é um período um bocado de experimentação, que as pessoas ainda não sabem muito bem o que é que existe, e portanto eu aí diria que nos anos seguintes à licenciatura não vai ser difícil arranjar emprego, certamente, porque é uma licenciatura destas, de largo espectro e por cima de uma área tão procurada, não vai ser problemático e vai haver muitas hipóteses. Eu acho que quem está a perseguir um curso destes deve pensar 2, 3, 4, 5 anos depois de acabar a licenciatura. E eu aí acho que uma pessoa que fica colocada nesta trajetória não terá problemas em arranjar projetos extremamente aliciantes para poder trabalhar, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Isso não vai acontecer, não vai ter esse problema. E a nível do estrangeiro nós sabemos que existem imensas empresas que procuram estes talentos avidamente, porque a nível mundial existe uma carência enorme destas capacidades. Estas capacidades vão ser cada vez mais desejadas, porque o mercado que utiliza machine learning e inteligência artificial só está a crescer, não está a diminuir, só está a crescer. E além de estar a crescer, está a especializar-se. Portanto, da mesma forma como ao bocado eu estava a falar dos programadores, e quando estamos a falar de programadores estamos a falar de quê? Podemos estar a falar de 7 ou 8 ou 9 job descriptions totalmente diferentes, com tecnologias e especificidades totalmente diferentes. O mesmo vai acontecer ou está a acontecer com data science ou com machine learning. Também podemos estar a falar de vários níveis e vários tipos de trabalho associados a esta etiqueta geral de inteligência artificial ou de ciência de dados. E por isso, o que eu acho que é importante é pensar que estas carreiras são carreiras que demoram muitos anos a florescer, são carreiras que envolvem constante formação e procura de autoformação. E, portanto, se é, sem dúvida, verdade que depois de terminar a licenciatura estas pessoas não terão problema a arranjar emprego, eu acho que passados 5 anos ainda terão menos dificuldade e se calhar poderão escolher do leque de possibilidades aquilo que vão querer fazer. Eu já agora comento na trajetória, por vezes as pessoas também têm a ideia de muito rapidamente tentar arranjar um emprego absolutamente fantástico, com um salário fantástico.
Dos meus últimos alunos de doutoramento, por exemplo, foram todos trabalhar para grandes empresas, e o que tem piada é que quase todos trabalharam em algo que, em teoria, não está nada ligado com as empresas. Futebol robótico, futebol com robôs, a utilização de algoritmos de machine learning, futebol com robôs, e sei lá, um deles, que é até iraniano, foi contratado pelo Google DeepMind, uma das melhores empresas do mundo, com um salário 7 ou 8 vezes superior ao meu. Tem um bom salário em Portugal, professor universitário. Portanto, da realidade, a trajetória, não pensar que diretamente tem de fazer um estágio para a indústria, para arranjar um grande emprego numa grande empresa, é fundamental. Pensar um pouco na trajetória e pensar em efetivamente fazer as coisas bem feitas. Depois poderás escolher a área. Exatamente, é isso. E mais a nível de Portugal e em grandes empresas, como é que neste momento isto é visto? Conforme referi no início, não é? A procura supera a oferta e portanto, eu diria que, claramente, como o Luís dizia, não será difícil uma pessoa encontrar uma colocação, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Eu só reforçava o ponto da trajetória, no sentido em que, se calhar, mais do que procurar, há sempre aqui, é como um coquetel, não é? Que, tal como eu tenho que ir mantendo a minha atualização e me formar, também tenho que ir mantendo a minha aplicação empírica daquilo que vou adquirindo. E, portanto, eu acho que também há, às vezes, mais do que valorizar o salário, perceber efetivamente que bagagem é que esta próxima oportunidade me vai trazer, como é que eu vou evoluir, para que depois possa, também como a Rita dizia, não é, construir aquela base que depois, dentro de alguns anos, me permitirá atingir aquilo que será aquele patamar que idealizei, no fundo, o destino da trajetória. Sim, e trabalhar eventualmente em áreas que até poderão não estar diretamente apenas ligadas à inteligência artificial, mas inserir-se no mundo da biologia ou nas questões ambientais, por ser uma área que também tem afinidade, mas que pode ativamente contribuir tendo estas bases. Agora, não sei, a Eduarda... Eduarda, não sei se queres... Sim, posso só acrescentar um pouco, se calhar. O que eu tenho apercebido que existem... a nível das empresas, vários modelos de adoção da inteligência artificial. Especialmente, por exemplo, nas grandes empresas, há muita tendência, empresas que já estão aqui há muitos anos, se calhar não têm uma cultura ainda muito embutida de utilização de dados e ainda estão a fazer muita transformação. Tentam procurar soluções de inteligência artificial em third parties, portanto vão buscar uma ferramenta, vão integrar nos sistemas que já têm, portanto começam a aglomerar um conjunto de soluções. Eu diria que nesse tipo de organizações, o papel do cientista de dados, numa perspectiva muito pessoal, acaba por não ser tão excitante, porque no fundo estão a integrar uma solução de uma outra empresa no contexto do seu trabalho, e acaba por ser um trabalho muito pouco desafiante, na perspectiva de não haver desafios de tentar construir novas tecnologias dentro da própria empresa, etc. Portanto, esse é um modelo em que, se calhar, para começar uma carreira em Data Science, não será o processo mais ideal, porque acaba por não dar muita possibilidade ao recém-licenciado de desenvolver um conjunto de skills fundamentais, porque o trabalho vai ser um bocadinho mais de integração, propriamente dito, do que desenvolvimento de nova capacidade internamente. Vê-se também, por vezes, pessoas a irem diretamente de uma carreira mais de consultoria. Aí sim, acho que também poderá ser um percurso interessante, porque as empresas de consultoria normalmente acabam por trabalhar com várias indústrias e vários projetos. Há a possibilidade da pessoa se familiarizar com um conjunto de problemas diversos num curto espaço de tempo e ter um conhecimento mais 360 graus dos vários tipos de projetos que existem, dos vários tipos de problemas. Portanto, será uma forma de entrar no mercado de trabalho. Obviamente, pessoas que estejam mesmo interessadas nos fundamentos do machine learning, que estejam curiosas e queiram, no fundo, dar a sua contribuição nesta área, numa perspectiva mais teórica, sem dúvida que uma carreira de investigação continua a ser uma área super fascinante, e acho que as pessoas não devem pôr de parte só pela perspectiva de um salário chorudo, não é? Acho que não devem pôr de parte essa paixão e tentar contribuir de forma científica para a disciplina, que acho que continua a ser, por vezes, se calhar hoje em dia com mais dinamização da indústria, das startups em Portugal, acaba por ser, no fundo, um fluxo mais direto para esse tipo de trabalho, como primeiro emprego, mas eu diria que se o indivíduo tem, a pessoa tem
um interesse em aprofundar a área numa filosofia mais teórica, a investigação pode ser uma carreira super, super interessante também. E realçar que a investigação efetivamente pode ser feita não só nas universidades, mas nas grandes empresas mundiais e muitas vezes até em empresas de média ou até pequena dimensão, né? Portanto, nesta área, como a área está em grande desenvolvimento, um profissional que trabalha nesta área tipicamente precisa mesmo fazer investigação e acaba por ser um profissional que é um investigador, na realidade. E mesmo em startups, deixa-me dizer. Exatamente, é isso mesmo. Eu aproveito para responder a algumas questões que nos foram colocadas no chat sobre a licenciatura. Uma delas tem a ver com a diferença entre o curso de Ciência de Computadores e o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. E eu acho que aqui também se pode fazer o paralelo com a Engenharia Informática. Portanto, a nível de procura e de saídas profissionais, eu acho que qualquer uma delas, neste momento, não há problemas, a procura é superior à oferta. E todas elas, eu penso que dão alicerces para que as coisas não tenham que ser estanques e, portanto, podem, ao fim da licenciatura, focar-se mais num mestrado de Ciência de Computadores, ou num mestrado de Redes, ou num mestrado de Engenharia Informática. Portanto, as coisas não têm que ser estanques. O que é que eu diria? Eu diria que Ciência de Computadores, a licenciatura, é uma licenciatura também de fundamentos, e depois o Luís Paulo poderá falar da licenciatura em Engenharia também Informática, na FEUP, a da Faculdade de Ciências também em fundamentos, mas também se foca, portanto, não ficas tão ligado aos algoritmos de inteligência artificial, é dada uma noção de inteligência artificial, mas aborda-se a ciência de computadores de um ponto de vista mais vasto. Portanto, a ciência de computadores é, digamos, a área onde se inserem todas estas sub-áreas, não é? E, portanto, trata-se também de tornar ou construir sistemas seguros, confiáveis para sistemas críticos, seja algoritmos para aviões. Portanto, as coisas têm que estar confiáveis, eficientes, um programa que se prove que está correto, que vai ser confiável. Portanto, todas essas questões e mesmo agora também a programação para dispositivos móveis. Portanto, eu diria que existe alguma diferença, mas em 3 anos a diferença é mesmo a nível dos detalhes. O que é importante é ter uma licenciatura que dê os fundamentos para que depois possamos prosseguir. A questão de aptidão, por exemplo, se calhar para a parte da estatística, para a parte da inteligência artificial, poderá levar a enverdar sobre esta área. Uma área também da ciência de computadores é as redes, as tecnologias web, e, portanto, poderá enverdar por aí. E na parte da engenharia de software, da licenciatura em Engenharia Informática e Computação, que toda a gente também conhece e que terá também muitas saídas e poderá escolher o mestrado a posteriori. Não sei, Luís Paulo, se queres acrescentar alguma coisa? Acho que não há muito a acrescentar, mas é efetivamente isso, ou seja, cursos como a licenciatura em Engenharia Informática ou a licenciatura em Ciência de Computadores têm saídas diferentes. Por exemplo, no caso da licenciatura em Engenharia Informática, questões como arquitetura e concepção de sistemas de informação, em geral, por exemplo, engenharia de software, gestão de sistemas informáticos, por exemplo, redes, novamente, embora não seja um curso muito vocacionado para as redes de computadores, a licenciatura em engenharia informática, concepção e desenvolvimento em geral de sistemas, por exemplo, sistemas gráficos, com componentes gráficas, sistemas web, coisas que aqui não são abordadas, que é abordada a inteligência artificial, e, portanto, aqui o que é que vamos ter? Vamos ter inteligência artificial, processamento de linguagem natural, por exemplo, robótica, portanto, a inteligência artificial nas suas mais variadas áreas, que, obviamente, machine learning em geral, os vários tipos de aprendizagem computacional, aprendizagem supervisionada, a chamada aprendizagem por reforço, que permite à máquina aprender, digamos, sozinha, sendo ela a tentar resolver o problema e experimentando. Portanto, a aprendizagem está mais próxima da aprendizagem dos humanos, etc., que são questões abordadas perifericamente nas outras licenciaturas, tipicamente numa única ou 2 disciplinas. Sim, estamos a lembrar agora também a licenciatura em Ciência de Computadores aborda muito a administração de sistemas, não é? Que é vital e é uma área importante. Na mesma linha, tenho uma pergunta que é a diferença entre os cursos de Ciência de Computadores e Matemática. Portanto, eu acho que aqui é mais um bocadinho falando no sentido em que a Matemática é também um curso, uma licenciatura que dá fundamentos. Aliás, nós temos alunos que tiraram o curso em Matemática e depois fizeram um mestrado em Computação. Portanto, mais uma vez, eu acho que a licenciatura tem que ser uma área, tem que ser uma aposta de fundamentos, não é aquilo que eu vou fazer para toda a minha vida, não é? No fim da licenciatura,
existem os mestrados, existem áreas que podem ser adquiridas. Eu diria aqui que o ponto comum é o gosto pela matemática e na área de ciência de computadores ou engenharia informática tem algum gosto também, obviamente, pela parte informática, mas a matemática seria aqui o ponto comum, não é? Que é importante, que muitas vezes eu digo, gostam de informática, mas gostam de matemática porque muitas pessoas têm aquela ideia de que não precisam da matemática e a matemática é fundamental em qualquer uma destas licenciaturas. Já agora uma outra questão, se a licenciatura terá alguma componente de ética em inteligência artificial? Sim, logo no primeiro ano o tema é mencionado numa disciplina de inteligência artificial e depois no terceiro ano é novamente mencionado aí numa perspectiva já depois de saber construir sistemas de inteligência artificial numa perspectiva mais conclusiva, de realmente perceber questões éticas mais avançadas. Portanto, no primeiro ano explotar o tema e mostrar que ele existe e no terceiro ano realmente analisá-lo com o devido cuidado. Portanto, eu penso que de perguntas... Se calhar podemos pedir aos nossos convidados uma intervenção final. Sim. De acordo com o que se passou aqui ao longo do debate, e se calhar começar pelo Bruno, quais as principais conclusões que retira do tema, ou seja, da criação de uma licenciatura de Inteligência Artificial e Ciências de Dados, e qual é a perspectiva que pode ser o futuro do próprio curso? Portanto, no que me interessa mais, nomeadamente na formação de profissionais para a atividade depois da SONAI, portanto, a empresa em que está envolvido. Ok. Sendo a intervenção final, gostaria também de começar por agradecer mais uma vez o convite e reforçar o entusiasmo em estar envolvido neste lançamento e poder aqui também participar neste painel. Relativamente à questão em concreto, eu penso que já ficou claro ao longo das diferentes intervenções que claramente é uma área que está muito quente e que tem uma procura enorme e, portanto, claramente quem optar por esta licenciatura certamente encontrará uma saída a nível profissional. Em termos da SONAI em particular, é uma área claramente de aposta, é uma área em que, como uma organização que coloca os dados no centro da tomada de decisão, é uma área de aposta contínua e de contínua atualização e de contínuo desafio e de contínua inovação. Portanto, nós próprios iremos, como já referi, certamente ter aqui muitas pontes com esta licenciatura, quer seja na introdução de elementos que possam beneficiar dos conteúdos formativos, quer seja também na colocação das pessoas que depois venham a ser formadas no âmbito da licenciatura. E mais uma vez, dar os parabéns à Universidade do Porto por desbravar caminho e por criar estas condições para algo que não só necessitamos, mas como também já foi referido anteriormente, é algo que leva o seu tempo. Estamos neste momento a lançar as sementes, não é? Ou estão neste momento a lançar as sementes. Desculpa já estar a falar aqui como parte da turma. E portanto, quanto mais cedo, não é? Mais cedo também colheremos os frutos, ou serão colhidos os frutos, aqui já falando em termos daquilo que será o desenvolvimento também do ecossistema formativo em Portugal. Uhum. Se calhar, Luís, agora também uma palavra final. Eu acho que com este curso, com esta licenciatura, eu acho que a Universidade do Porto vai ter aqui um bom problema, que é o problema da procura, que eu não tenho dúvidas que vai ser enorme, não é? E, portanto, o que eu espero que aconteça é que haja muitas candidaturas e espero também que a Universidade do Porto depois reaja em conformidade, que é ajuda a escalar este curso, não é? Porque este curso vai ter, de facto, muita procura, não tenho a mínima dúvida. Nós precisamos de cada vez mais pessoas nestas áreas, também nas áreas da matemática, também nas áreas da ciência da computação, também nas áreas da engenharia informática, isso não está em causa. Mas, de facto, precisamos muito mais gente na área da inteligência artificial, até porque as aplicações da inteligência artificial em geral, do machine learning, estão a ser cada vez maiores e portanto, eu imagino-me, apesar de já ter uma carreira de alguns anos, imagino-me a continuar a fazer trabalho nesta área durante os próximos 20, 25 anos, se a saúde me permitir, durante bastante tempo, porque não faltam problemas, não faltam desafios para tentar atacar com inteligência artificial e com machine learning, e a área está num crescimento constante, é absolutamente incrível. Portanto, sinceramente espero que a Universidade do Porto tenha esse bom problema, mas que também tenha a ambição para o resolver e que escale este curso e que eventualmente seja capaz de fazer uma coisa que eu acho que eventualmente até já poderia ter surgido noutros cursos, que é especializar.
porque mesmo dentro da área de inteligência artificial, depois nós vamos precisar ter mais especializações, porque de facto é uma área que está em crescimento enorme, não é? Uma coisa que não falamos aqui, que poderia ser interessante depois, é pensarmos também nas questões do hardware, não é? Quer dizer, nós estamos a falar em inteligência artificial, ela corre em processadores, não é? Portanto, a questão dos processadores é importante também nas coisas de inteligência artificial. Portanto, conseguimos imaginar que isto vai ter muitos desenvolvimentos. Mas, acima de tudo, acho que está lançado, como foi dito, digamos, a primeira pedra daquilo que será um edifício muito importante aqui em Portugal, e que nós certamente vamos ter muitos bons exemplos de pessoas formadas na Universidade do Porto em empresas portuguesas e empresas estrangeiras a mostrar o talento que é possível formar aqui em Portugal. Por isso, acho que a principal conclusão é que isto é o início de um bom caminho e parabéns à organização, parabéns a toda esta iniciativa. Muito obrigado, Luís. Eduarda? Os meus colegas de mesa já referiram uma área dos pontos fundamentais. Quero reforçar apenas que, de facto, existe falta de talento nesta área, em geral. O mercado de recursos humanos é muito competitivo, precisamos de mais pessoas talentosas a seguirem esta vocação da ciência de dados e inteligência artificial, portanto, reconheço esta licenciatura como algo super, super importante e super fundamental para o futuro, em Portugal, da disciplina. Reforço também um ponto que foi referido, o ênfase nos fundamentos, nas matemáticas, nas disciplinas de base, é algo que vejo no meu dia-a-dia, com pessoas com quem contacto, é algo que falta por vezes, não é? Pessoas que se formaram ou que se especializaram em machine learning mais tardiamente, por vezes nota-se essa falta dos fundamentos, portanto é de realçar o que esta licenciatura virá trazer nessa componente. E outra coisa, talvez para terminar, acho que seria interessante haver um foco na aplicação também, nos fundamentos, mas ao mesmo tempo, talvez a nível de projetos, haver uma certa parceria com a indústria, contacto com problemas do mundo real, digamos, para focar, e talvez ainda aquele ponto que o Luís referia, da especialização, dar um contacto aos estudantes com problemas de forma mais direta. Poderá ser algo em que queiram investir um bocadinho no futuro. Mais uma vez, Problemas técnicos, mas só mesmo no final da sessão. Mas aproveito só para dizer aquilo que a Eduarda referiu, portanto, a licenciatura no final, no último ano, tem previsto um laboratório que damos o nome Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, cujo objetivo é realmente pôr os alunos a trabalhar com alguns conhecimentos em problemas reais, tanto quanto possível, ou pelo menos ser um bocado aplicado ao contexto real. Luís? Ora, Eduarda, tínhamos perdido o contacto contigo, acho que... Pois, eu vi uma frase. Foi mesmo só a última frase, acho que não ouvimos, portanto, só se quiseres repetir. Foi mesmo só realçar novamente e dar os parabéns a vocês que montaram esta licenciatura de raiz, realçar a importância e agradecer também o convite para estar aqui hoje. Ok. Do meu lado, resta-me agradecer a todos os convidados e dizer, ou pelo menos sugerir aos nossos potenciais candidatos que nos estão a ouvir que escolham uma licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Acho que não se vão arrepender certamente, como ficou aqui claro. É uma licenciatura que está numa área extremamente quente, muito interessante, e uma área que é realmente muito divertida, para além de ser interessante e estar quente. Falo por mim próprio. A inteligência artificial vai desde resolver, fazer os computadores jogarem jogos, até colocar robôs a jogar futebol, até resolver problemas da indústria práticos. Ou seja, é uma área muito vasta e muito interessante, portanto não hesitem em escolher o curso. Sim, eu também queria da minha parte agradecer ao painel, bastante interessante, porque os alunos têm muitas vezes esta necessidade de saber e o que é que eu vou fazer e o que é que me vai sair, o que é que eu posso fazer com esta licenciatura. Portanto, nós consideramos que esta mesa redonda era importante e vocês realmente realçaram aquilo que era a mensagem que nós queríamos que fosse transmitida à perspectiva das empresas e, portanto, também é esperar que escolham esta licenciatura e podem depois especializar-se na área que quiserem, de ciência de dados, com estes fundamentos e, portanto, não faltarão oportunidades, certamente, de emprego. Portanto, da nossa parte, acho que estamos...